1.200 vinhos para provar. É o que vai trazer a Expo Vinhos Vitória, feira organizada por Vanderlei Martins, nosso entrevistado aqui no Histórias Empresariais, que vai falar um pouquinho sobre esse evento. Acontece na semana que vem, não é isso? Isso aí, prazer estar aqui. E a gente está indo para a 15ª edição. Hoje somos o evento de vinho mais antigo do Brasil, sem interrupções. Só paramos durante os 2 anos de pandemia. E estamos aí, continuamos firme e forte. E eu sou testemunha de como é boa a Expo Vinhos Vitória, que agora ganhou esse novo nome, né? Que antes começou como Vitória Expo Vinhos e agora é Expo Vinhos Vitória, justamente por causa da possibilidade de haver feiras, de repente, em outros locais, não é isso? Ainda não pensamos nisso, mas pode ser sim. Futuramente, quem sabe, a gente fazer edições esporádicas e temáticas é uma possibilidade bem interessante. Ok, vamos começar falando um pouquinho sobre o evento que acontece na próxima semana, né, na área do Álvares Cabral. Eu queria falar sobre a organização, como fazer para participar, quais os dias, horários. Bom, vai acontecer nos dias 2 e 3 de julho e na área verde lá do Álvares. Uma quarta e uma quinta-feira, não é isso? Isso, uma quarta e uma quinta-feira, num lugar lindo, que é ali no canal e tal. E, como eu já disse anteriormente, a 15ª edição. Vamos ter lá 62 expositores de mais diversos países aí, como Chile, Argentina, Itália, França, Espanha, Portugal e por aí vai. São aproximadamente 1.200 rótulos. É um evento recheado de coisas interessantes, como, por exemplo, a gente cumpre um papel bem interessante na formação da mão de obra que hoje trabalha nos restaurantes, hotéis, supermercados, lojas especializadas, que é a de formação, que será com o professor Franklin Bittencourt, que vai acontecer no dia 3 durante o dia. Nós temos palestras, esse ano vai vir a Stella Salton, da família Salton, e que vai falar sobre a trajetória da vinícola, vai falar um pouco sobre os produtos, vai fazer uma degustação dirigida nessa palestra bem legal. E vamos ter também uma outra grande estrela, que é o David Baverstock, que é um grande bruxo, um australiano radicado em Portugal há mais de 30 anos e que hoje está à frente do projeto Winestone, e esse projeto ele abriga grandes projetos vinícolas, entre elas Vise Crown, estamos falando Quinta da Ravasqueira, Quinta de Pancas, Quinta do Couto, Lago Sequeira e por aí vai. Então são coisas, são palestras muito ricas e que para qualquer enófilo que goste de vinho, eu tenho certeza que é um grande aprendizado. E não é só para quem é enófilo, para quem é especializado. Não. Qualquer um que tem interesse pode ir ao evento. Olha, eu costumo dizer que você pode ler 10 livros sobre vinhos, mas uma boa palestra, um bom dia com um enólogo, com alguém do ramo, junto contigo, você aprende muito mais, até porque você vai ter lá os exemplos práticos, ele vai te falar os detalhes que muitas vezes no livro não está, e além de tudo, você vai conhecer em loco quem faz, né? Que é uma coisa bem rara no Brasil, principalmente nós que estamos aqui no Espírito Santo, estamos começando a fazer alguns vinhos por aqui, mas ainda muito pequena a nossa produção e a própria cultura de se conhecer o lado técnico do vinho. Tem algum vinho do Espírito Santo na Expo? Tem. Todo ano o Vinícius Corbellini lá Oh, meu Deus do céu. Vinícius, me perdoa, hein? Mas do Vale dos Tabocas, ele está lá e eu estive lá agora no Festival de Jazz de Santa Teresa e fui visitá-lo e estou espantado com a qualidade dos vinhos dele, ano a ano, o quanto tem melhorado. É mesmo? Então, é um projeto bem bacana, um cara extremamente caprichoso e cuida dos 2 hectares que ele tem lá como se a gente cuida de um bibelô.
entendeu? Tô curioso, vou lá no stand. Vá conhecer, vá lá em Santa Teresa uma hora e vá conhecê-lo. Ótimo. Vá conhecê-lo. Boa recomendação. É. E além do nosso vinho capixaba de Santa Teresa, a gente vai ter vinho de quantas nacionalidades no geral? Olha, eu vou te falar que você pode ter certeza que é muito mais do que eu vou citar aqui. Mas eu vou te falar aqui. Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha e por aí vai. Austrália, Nova Zelândia, tudo isso aparece, porque além de produtores, nós também temos os importadores. Uhum. E o portfólio desses importadores tem muita coisa. Entendi. Então, quando a gente fala que... Sul-africano também? Tem, sul-africano, tem muita coisa interessante. Então, cada um deles traz o seu melhor ou traz o seu diferente. Até porque essa é uma das maiores dúvidas do consumidor, do cliente, é quando ele se depara com uma prateleira ou com uma carta de restaurante, saber o que ele vai beber. Uhum. Quando ele vai para um evento como esse, ele tem uma oportunidade de ouro, que é ter a oportunidade de beber aquilo que ele tem dúvida. Sim, com certeza. Entendeu? Porque às vezes você compra uma garrafa inteira de um vinho e não gosta, e aí? Mas isso aí faz até parte, mas o melhor é quando você pode fazer isso sem ter que comprar a garrafa. Uhum. É quando você está lá e você vê aquilo e fala, eu nunca tive oportunidade de provar isso, eu vou provar hoje. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui de ouro. Na sua opinião, qual é o país que produz o melhor vinho? Eu estaria sendo leviano em falar isso. Até porque eu penso assim... Só, né? Na minha humilde compreensão sobre o assunto, e sendo profissional do negócio, o vinho é uma coisa muito interpretativa. O que é interpretativa? É o fato, por exemplo, de você não querer, é querer transformar todos os vinhos naquilo que você gosta. Não. Você vai ter uma situação quando você tomar um vinho da uva Riesling lá do sul da Alemanha, eu querer comparar com o Sauvignon Blanc da França. Não tem muito a ver. O terroir é diferente, a uva é diferente, a forma de se fazer é diferente. Então, eu te falo que o velho mundo é uma escola para o restante do planeta a respeito de vinhos. Tem coisas que cada país faz melhor do que ninguém. Jamais eu vou poder dizer, por exemplo, que eu vou tomar um Jerez em algum lugar, feito em algum lugar que não seja a Espanha, que eu vou tomar um Porto feito em outro lugar que não seja o norte de Portugal, na beira do Rio Douro, lá. Jamais eu vou tomar um Grand Cru francês, sei lá, de Saint-Emilion, do Médoc, como existe, por exemplo, lá em Bordeaux, ou eu vou tomar um grande Borgonha, um Champagne, ou um Seleção de Grenoble, lá da Alsácia, ou algo parecido. Então, por isso que eu falo que o que a gente faz com o tempo é aprender sobre esses estilos para você poder aproveitar melhor esses vinhos e cada vez que você tiver a oportunidade de provar, você falar, é muito bom. Eu sempre digo isso, tomar um grande vinho é sempre um exercício muito bacana. Isso aí. O velho mundo, então, é referência, mas a gente não pode esquecer mas do Carmené chileno. O restante do mundo também tem aprendido, feito muitas coisas. Tem gente que já tem mais de um século fazendo vinhos fora da Europa e tal, sem falar que quando a gente fala vinhos do velho mundo, a gente ainda tem que considerar aí, por exemplo, o Líbano, que é antiguíssimo nisso, faz vinhos há muito tempo. Nunca provei um vinho libanês. Então eu te recomendo. E eu sou descendente. Então eu te recomendo. Chateau Musar, Kefraia e vários outros aí que são grandes exemplos de exemplares de vinho, por exemplo, do Líbano, que são fantásticos. Principalmente o Vale do Bekaa, que é muito conhecido pelos seus vinhos de alta qualidade. Bom, o vinho, vínhamos conversando até antes do início da entrevista, que o vinho muitas vezes não tem aquele preço acessível da cerveja, né? É uma bebida que tem aí um valor diferente. E uma curiosidade, eu estive fora do Brasil, na Europa, e vi um vinho brasileiro custando mais barato lá do que aqui. O que acontece, assim? Qual é a loucura que leva um vinho
a ser tão caro no Neste Brasil? caso, além de desonerações de impostos para se exportar, realmente é carga tributária aqui dentro. Uhum. A nossa carga tributária para bebidas alcoólicas de uma forma geral, e incluindo a nossa querida cerveja do dia a dia, não é pequena. Uhum. Ah, mas isso é um projeto porque nós precisamos, são produtos supérfluos e tal. Bom, mas eu tenho uma resposta para isso. A indústria de bebida também é uma grande geradora de empregos. Uhum. Ela gera empregos tanto na indústria propriamente dita, mas você vai lá. Quando sai disso, é desde da logística até o garçom, até o maître, até o hotel, até os momentos sociais, como, por exemplo, festas e eventos e coisas do gênero. Isso não pode ser desprezado. E até mesmo eventos como o nosso, que nós também fazemos parte dessa indústria, de divulgar o produto para que ele seja consumido, logicamente, sempre de forma responsável, sempre de forma correta. E quando eu falo correta, não estou botando regra, nem querendo estabelecer regra, mas eu te falo que tudo que é feito com moderação costuma ser mais prazeroso e longínquo do que simplesmente só enfiar o pé na jaca, tomar todas e tal, aí qualquer coisa serve, entendeu? Bom, falar um pouquinho sobre a Expo Vinhos Vitória, e antes queria complementar que o Vanderlei, ele é sommelier, né? É um especialista em vinhos e é diretor comercial também do Carone. Isso. Como é que funciona a organização da Expo Vinhos Vitória? Falar um pouquinho sobre quem está à frente da feira. Esse ano está o Zé Olavo, que todo mundo conhece, que é proprietário da Rota Eventos e faz inúmeros eventos no Espírito Santo, e alguns dos melhores que eu posso dizer. E eu, logicamente, com apoio incondicional, por exemplo, da Federação do Comércio, que está conosco nesses 15 anos e que seria impossível fazer sem eles, que foram sempre muito solícitos conosco e deram um apoio absurdo. Não é fácil fazer esse tipo de evento. Sim, imagino. Esse evento ele é muito qualificado de uma forma geral para você fazer isso. É um trabalho de um ano sempre. Eu termino essa já com os nossos parceiros já tratando dos assuntos relativos à feira do ano que vem. Dentro disso vem todo o planejamento de trazer as pessoas para as palestras, os cursos de formação, o local, como vamos fazer, quem que nós vamos ter lá dentro da feira, porque também tem isso, a gente tem bastante critério para isso, trazer gente que tenha vinhos de qualidade, empresas que agreguem ao negócio. Então lá não tem só vinho, lá você vai encontrar um produtor de chocolate que um complementar, queijinho, um embutido, tem empresas de queijo, tem grandes empresas na área de frigorífica, como por exemplo a Seara está lá dentro e assim por diante. Então o planejamento é pesado, o ano inteiro. A gente tem que se preocupar com detalhes, até porque é uma feira que você leva para casa até a taça que você está degustando seus vinhos lá. Tem algumas lá em casa. Então você entende. E, ao mesmo tempo, a gente sempre quis fazer alguma coisa muito democrática. E o que é democratizar? É você ter a opção de provar aquilo que você quer. Mas, eu sempre digo, sabe o que é mais bacana? É você sempre ouvir a pessoa do stand, que muitas vezes é um produtor, é o diretor comercial, é uma pessoa especializada que vai te falar sobre aquilo que ela trouxe e as novidades que ela tem e como você vai poder provar aquilo a nível de harmonização e, ao mesmo tempo, onde você vai encontrar o produto para você comprar. Para participar da feira, ela é aberta ao público em geral.
Isso. Mediante um pagamento, qual é o valor mesmo? São R$200. R$200. Um dia, se você comprar o pacote para os 2 dias, 350. Ela é uma feira que abre no primeiro dia das 5 às 11, no segundo, se eu não me engano, é das 6 às 11, às 10, se eu não me engano. O que eu falo sempre para as pessoas nesse contexto é: cuidado, você não vai conseguir provar tudo. Isso. Aproveite para provar as coisas que você tem dúvida, aproveite para conhecer experiências interessantes, porque tem uma coisa que é muito legal, é quando você fala assim: não, eu só quero provar o vinho top do sujeito, do expositor. Não, gente. Até porque o vinho top você vai comprar. Assim, qual você indica primeiro? Você vai comprar uma vez no ano, para um grande evento, para uma grande comemoração, uma grande vitória. Eu sempre falo que Napoleão já dizia, né, que com champanhe que o champanhe era necessário nas vitórias e nas derrotas, né? Então, prova. Até porque muitas vezes nessa escadinha que a gente está falando, você vai ter alguma coisa lá que você fala: cara, isso é o que eu quero para mim provar toda semana, quero usar isso, eu vou beber de forma mais recorrente e tal. E até por também sinal de respeito. Com certeza. A gente tem aqui na feira mais de 60 estrangeiros que devem vir esse ano para estar expondo, para estar lá auxiliando os seus espaços, os seus estandes. E essas pessoas têm uma trabalheira medonha para chegar até aqui. Muitos têm que vir com amostras. Entrar com amostras no Brasil é muito difícil. Outros a gente tem que disponibilizar produto para eles aqui. Então, você imagina todo esse trabalho para depois ele não ser reconhecido por quem está lá. Mas o mais bacana disso tudo o ambiente é muito legal. O ambiente do vinho é bom. Você vai encontrar muita gente conhecida. Espaço para networking ali, né? O network é bacana. Pessoas boas. As pessoas que estão no vinho são pessoas muito agradáveis, normalmente pessoas muito inteligentes e pessoas que vão te agregar. Eu falo sempre que o ambiente do vinho é muito legal. E o grande propósito do evento não é apenas colocar os vinhos ali para quem pagou o ingresso e está participando. Também tem um propósito comercial, não é isso? Para você entender, quase 70% de quem está na feira, ele é do ramo. Só um adendo, não se compra o vinho na feira, ela não é uma feira. Não. Isso é importante salientar, né? Ela não é uma feira que é um tasting, para você uma prova. Degustar, é isso aí. Ter experiência. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: quando eu falo quase 70%, são pessoas do meio. É o dono do restaurante, é o dono da pousada, é o dono do hotel, é o dono do supermercado, é a sua equipe, é o dono da loja especializada e tal. Por quê? São esses caras que fazem com que o negócio ande, gire. Por quê? Então, o cara tem uma pousada na beira da praia, sei lá, em Aracruz. Ele vem aqui, ele acha um espumante bacana com o preço que ele gostaria, vai fazer o contato, tal, vai passar a comprar, vai oferecer um produto melhor para o seu cliente. É o dono do supermercado. Melhor, às vezes, exatamente. também. É o dono do supermercado que vai fazer contato com uma vinícola e posteriormente vai fazer negócio. É a pessoa que mexe, por exemplo, com eventos, um cerimonialista, um espaço que trabalha com eventos e que pode comprar vinhos para suas festas, os seus eventos, de uma forma geral. E esse é o maior intuito da feira. E quando você fala do B2C, que é aquela... mas lá não se vende produto. Não, mas lá o expositor vai te falar aonde no Espírito Santo tem o produto para ser comprado. Então, complementa tudo isso, que é o fato de você ir lá, você ter palestras, você ter um circuito de aprendizado, você provar os vinhos e, acima de tudo, ter a oportunidade de estar com esses expositores, estar com essas pessoas envolvidas no assunto, e que você vai poder também
saber onde você vai achar o referido produto, né? O mercado de vinhos tem um crescimento muito grande no consumo, sobretudo durante a pandemia. Como é que está hoje? Tem espaço para crescer mais? Tem espaço para fazer negócio com vinho? Tem, sempre tem. Não existe saturação no mercado. Não, porque se você olhar o consumo brasileiro é baixíssimo ainda, 2,8. A gente é meio cervejeiro, né? 2,8 por per capita. O Espírito Santo é mais, o Espírito Santo está entre os 3 que mais consomem per capita no Brasil. Que orgulho do meu Espírito Santo. A gente, quando fala isso, deixa muita gente com inveja, mas é uma realidade. O importante é que a gente tem que fazer sempre do vinho uma bebida sociável. Aquela que você vai chegar em casa, você vai poder sentar com o teu filho, que já maior de idade, que é o meu caso, que já estou com 60 a mais, a gente vai poder sentar com nossos mais velhos, a gente vai conseguir sentar com a esposa, a gente vai conseguir sentar com um amigo, tomar a sua taça, 2, 3, dentro do seu ambiente familiar, e que é uma bebida altamente gastronômica. Então, por que não? Fiz uma massa à noite. Não se bebe vinho sem comer nada, não é? Rapaz, eu acho que não foi nem criado para isso, mas por que não? Eu falo que a gente tem vinho para todos os ambientes. Se eu vou para a praia, por que não uma garrafa de vinho verde bem fresquinha, bem gelada, uma garrafa de espumante, uma garrafa de um bom vinho branco aí de mais leve e tal. É excelente. Eu estou no frio, num churrasco, preciso de um vinho de mais corpo e tal. Então tem para tudo. Olha, uma sobremesa à base de chocolate. Vamos lá harmonizar com um vinho do Porto. Nossa. Tem uma sobremesa à base de frutas. Eu estava falando lá de um moscatel lá do Douro, ou o moscatel de Setúbal, que é extremamente famoso, ou um Sauternes da França e assim por diante. Então, a gente tem, não é regras absolutas de harmonização, mas eu costumo dizer que é seguir o que os mais velhos com sabedoria criaram, entendeu? Uhum. É por aí. O Espírito Santo, como estado litorâneo, apesar, né, de ter as montanhas onde o consumo de vinho já é muito, muito normal, comum, a gente tem as praias e talvez há um espaço aí para um consumo maior de vinho, para quem está pegando o mar. Perto do que a gente pode consumir, eu te falo que o Brasil ainda, por exemplo, por ser, na sua imensa maioria, um país tropical e as grandes populações estão perto realmente da praia, ou a menos de 200 quilômetros, a gente poderia consumir, por exemplo, muito mais vinhos brancos e espumantes e rosés. Nada contra falar dos tintos, pelo contrário, tem seu momento, eu falo sempre, mas você quer melhor do que você comer uma muqueca capixaba com um bom vinho branco, um bom Sauvignon Blanc, alguma coisa assim, você tá com a família na praia, uma garrafa de espumante, tranquilo, num cooler, gelado, tal, é muito mais prazeroso, eu costumo dizer, do que a gente imagina. Principalmente para quem não faz isso. Eu, particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto. E ainda há certos preconceitos nisso. Quanto ao consumo per capita brasileiro, ele vai acontecer a partir do momento que as pessoas pararem de ser elitistas com certas coisas e começar a encontrar prazer até nos vinhos de entrada. Você pode tomar vinhos de entrada simples e tal no seu dia a dia. No seu dia a dia. Por que não? Por que não? Qual a faixa de preço que você encontra um vinho bom, assim, de qualidade, para o seu gosto? É claro que varia muito, né? Mas vai variar bastante, mas eu não gosto muito da ditadura do gosto nem do preço. Ditadura do gosto é aquela, eu só gosto de Malbec da Argentina, eu só gosto de Cabernet Sauvignon do Chile. Olha, eu pessoalmente já gastei muito em vinho que eu não gostei, já comprei baratinho ali, na faixa de R$40, que eu achei maravilhoso. É isso aí. Eu falo que hoje, na faixa de R$40 a R$50, você já vai ter vinhos leves, simples, para você tomar a sua taça diária, para você ter o exercício de beber um vinho bacaninha sem gastar muito.
Ah, mas eu tenho um paladar mais refinado. Tá bom, se você tem dinheiro para acompanhar, bacana, vai lá e compra vinhos de maior valor agregado, que não tem nada de errado, pelo contrário, e beba os vinhos que você gosta. E aí, eu costumo dizer, o aprendizado faz a gente ter uma noção de beber melhor e mais barato. Quanto mais você conhece sobre vinho, mais você vai à busca de vinhos interessantes e com preço legal. Nada contra os grandes vinhos, pelo contrário, os grandes vinhos são grandes vinhos, têm que ser venerados mesmo, são verdadeiras obras de arte. Mas elas são dedicadas àqueles momentos bem especiais. E também para quem tem conhecimento, né? Porque você não conhece vinho, vai beber um... Sim. Eu sempre falo isso. Se você não está... E quando eu falo no sentido de educação, é educação para o assunto. Vai lá e compra uma garrafa de Barolo, Barolo jovem, vai abrir em casa, não vai gostar, e vai achar que o vinho é uma porcaria e vai sair falando mal do assunto. Eu penso sempre o contrário. Vá se educando para você ir galgando conhecimento para você chegar nesses vinhos. Todos os vinhos, como eu disse lá atrás, quando a gente começou aqui, é você saber interpretar. Até mesmo o melhor ponto de se beber esse vinho. Quando você bebe um grande vinho que precisa muitas vezes de tempo de garrafa, muito cedo, tem um ditado que se fala no nosso meio que é cometer um infanticídio, né? Então, por que não estudar um pouquinho mais para futuramente você, de repente, ter uma adega lá na sua casa, guardar esses vinhos para beber num momento melhor e praticar esse exercício de beber vinhos com mais idade, que aí você vai ver o quanto eles melhoram com o tempo, esses grandes vinhos, vinhos de guarda e assim por diante. Bom, falar um pouquinho, mais uma vez, da Expo Vinhos Vitória. São 15 anos de feira. Queria saber, assim, se já houve histórias, coisas que aconteceram que marcaram, e se houve perrengue, situação difícil que sempre tem, teve né? que levar. Mas eu falo que, sem polemizar, a gente já teve degustações históricas, assim. Por exemplo, nós tivemos aí um ano que nós tivemos degustações de um vinho espanhol chamado Faustino, que teve safras de 1958 até 2000 e alguma coisa. No evento? Foram 6 ou 7 safras que mais ou menos cada um retratou uma década. Então tinha década de 50, 60, 70, 80 e por aí vai. A gente já teve degustações de champanhes franceses, nós já tivemos degustações de grandes vinhos do Chile, de vinhos antigos de vários locais, por exemplo, da Europa e assim por diante. Mas eu vejo assim, acho que o que eu mais tenho prazer e gosto de contar é ver a satisfação de quem frequenta e aquela história de quando você chega no último dia, às 10 da noite, você sentiu aquela sensação de dever cumprido e quem está lá virar para mim e falar assim, olha, eu já estou me preparando para o ano que vem. Então, isso é muito bacana. E é uma coisa que é muito diferente, porque a nossa feira, primeiro, os locais que nós fizemos ela até hoje sempre foram locais bacanas. A gente, em 15 anos, só tivemos 3 mudanças. E esse local que a gente está lá no Álvares é lindíssimo. Sim. Você imagina, para uma pessoa que vem de São Paulo e chega aqui, ela está provando um vinho, vê um navio passar em frente a ela. Tem muita gente que vem de fora para a feira, se hospeda na rede hoteleira. Muito. É o que eu costumo dizer. A maioria imensa são expositores de fora do Espírito Santo. Pessoas que vêm só para frequentar. Só assim, não, vim só para provar, para degustar. Temos já uma galera que vem sempre. Temos amigos que vêm do interior de São Paulo para cá, tem gente que vem do Rio, vem de São Paulo, vem da Bahia. Então, é muito legal. E o que eles propagam isso do nosso estado é que é muito bacana. A gente
Tenho bastante orgulho de dizer isso, porque quando eu vou em qualquer evento de vinhos fora aqui do Espírito Santo, a primeira coisa quando eu encontro alguém que vem aqui, a primeira coisa que eles fazem é me apresentar para alguém, falar, olha, esse aqui é o que organiza lá a Vitória Expo Vinhos, a melhor feira de vinho do Brasil, é muito legal, é muito isso, é muito aquilo. Rapaz, a revista Prazeres da Mesa, do falecido Ricardo Castilho, ela dizia que era a feira de vinhos mais charmosa do Brasil. Ele e um jornalista paulista também, chamado Alexandre Santucci, que inclusive foi colunista aqui da Tribuna há muitos anos. E ele falava isso, que era a feira de vinhos mais charmosa do Brasil. E a gente fica muito feliz com tudo isso. De certa forma, bastante vaidoso, querendo cada dia e cada ano fazer melhor. Uhum. Queremos o ano que vem fazer algumas novidades, mas ainda não posso dizer, mas eu acredito que vai ser bem interessante. Alguma coisa que já possa adiantar de novidade? A gente quer tematizar países a partir do ano que vem, que quer tematizar, homenagear. Então nós vamos falar vamos ter lá o Brasil, vamos botar palestras do Brasil, trazer personalidades do vinho no Brasil, outro ano, sei lá, Portugal, Chile, Argentina. Nós devemos muito a eles, né? Eles têm, lógico que isso é um negócio, todo mundo tem que ganhar dinheiro e tal, mas acima de tudo eu costumo dizer que predisposição para vir para o Espírito Santo, que é um estado pequeno aqui dentro do Brasil, logicamente a gente sabe da nossa relevância, graças a Deus. Quando eu falo relevância do estado, não é minha, não, nem da Vitória Expo Vinhos. O Espírito Santo eu sou paulista e moro aqui há 30 e poucos anos e tenho um orgulho imenso disso aqui. E frequento outros estados do Brasil e falo com orgulho. Nós somos um dos estados que está andando no caminho certo para ter um país melhor, mais moderno, mais igualitário e tal. E isso, eu te falo que nos dá muito orgulho quando a gente vê os nossos eventos aqui dando certo, quando a gente vê o nosso turismo crescer, a gente vê as pessoas frequentando os nossos pontos turísticos, que vêm para cá, por exemplo, para a feira e vai lá no Convento da Penha, vai lá nas praias, vai lá comer uma muqueca e tal. A gente não deixa de estar divulgando o nosso pequeno, mais aprazível estado, entendeu? Excelente. Bom, então a gente vai ter homenagens a partir do ano que vem, mas este ano tem alguma novidade? A gente está fazendo 15 anos, então vamos estar homenageando quem está conosco durante esses 15 anos, vamos estar agradecendo muito. Eu falo que, imagina, tivemos que parar 2 anos a feira por causa da pandemia e, com certeza, né? Muita gente achou que não voltava. Não, voltamos. No ano que nós voltamos, até março, você não podia fazer nenhuma reunião com mais de 20, 30 pessoas. Lembram disso? Acho que então, nós tivemos que organizar a feira com 3 meses. Foi em 2022 que a feira. Isso. Então, você imagina, tivemos que organizar a feira com 3 meses. E a feira saiu, e foi cheia, foi bacana. Os expositores estavam morrendo de saudade e foi muito bacana. E eu te falo que agora que a gente tem a oportunidade de cada vez consolidar mais e pensar em fazer coisas novas, diferentes e tal, vamos fazer sim. Eu acho que o circuito de eventos do Espírito Santo ele tem que estar bastante imbuído nisso. Eu vejo que nos últimos anos muita coisa nessa área tem dado certo, não só a Vitória Expo Vinhos, mas muitos eventos bons que a gente criou aqui, não só na capital aqui, na Grande Vitória, mas no interior. Por exemplo, o Festival de Jazz lá de Santa Teresa é um negócio absurdo de bom. Absurdo. Quando você leva alguém de fora para lá, o cara fica apaixonado pelo contexto do evento, uma cidade pequena, mas muito gostosa. Transforma a cidade. Transforma, tal. E acima de tudo, grandes atrações, um clima bacana, tranquilo demais, como é a própria Vitória Expo Vinhos, uma feira que você não tem problema, é muito tranquilo, o ambiente é muito bom. Entendeu?
Tem cerveja também na Expo Vinhos este ano? Às vezes tem algum produtor de cerveja artesanal e tal, ou algum importador que traz alguma cerveja artesanal, por que não? É como eu te falei, a gente é democrático. Assim como tem pequenos produtores lá do sistema da Deres e tal, e Sebrae, e por que não? As nossas cachaças, os nossos produtos artesanais, que vai desde embutido, chocolate, biscoito e várias coisas assim. A gente vende o Estado também, não é só vender vinhos. Eu acho que a feira tem esse propósito também, é de unir tudo isso. E tem algum vinho precioso, valioso, que vai ser colocado para degustação, caro, diferenciado? Tem vários, né? Tem. Chega a ser, tem algum que de um valor assim alto que possa... Rapaz, sempre tem. É que eu falar isso, eu vou gerar dois problemas. Um é que eu deixo de falar de outros. E o segundo ponto... Chega a quanto o valor de um vinho? Vira uma corrida para provar o vinho. Você vai encontrar de tudo. Às vezes vinho mais de R$1.000, coisas do gênero. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o critério para você estar na Vitória Expo Vinho é que você leve vinhos interessantes. Até porque você está sendo, não é nem julgado, mas você... aquele cara que pode ser seu futuro cliente, ele está lá. Então, trate bem. É mais ou menos, a gente tenta fazer lá o mesmo propósito de como você está na sua casa. Quando você está na sua casa, qual a obrigação que você tem quando vai uma visita? É receber bem. Sim. E a gente quer receber todo mundo bem, todo mundo de forma bem aprazível, legal, que a pessoa se sinta confortável, que tenha prazer em visitar e num ambiente bacana, tranquilo e assim por diante. Bom, vamos falar do Vanderlei, nascido em São Paulo, mas o Espírito Santo há 30 e poucos anos. Isso aí. Bebe um vinhozinho com filho, não é isso? Vamos falar aí do Vanderlei como pessoa, vida pessoal, família. Vanderlei como pessoa, ele é uma pessoa que trabalha muito. Que trabalha no varejo. O varejo não tem muita moleza. Então, trabalho, viajo muito até a trabalho também. Mas, acima de tudo, acho que eu tenho que todo dia agradecer a Deus, sempre, porque faço o que gosto. Vinho é uma paixão minha, não é eu faço só porque é um negócio. Não, é uma paixão, eu gosto, acho uma coisa bacana. Fui introduzido nisso cedo, porque eu tinha uma tia-avó que era casada com um português. E os almoços de domingo, ele era de Vila Real, então uma região lá no extremo norte de Portugal, e que tinha o hábito de tomar vinho do Porto. Então a gente tomava aquela bicadinha, às vezes com água e tal. E aí fui conhecendo. Depois tive a oportunidade de ir para a área do varejo e fui também me interessando em aprender sobre vinhos. E trilhei esse caminho. Hoje, como eu te falei, só no varejo eu já tenho 41 anos trabalhando. 41 anos. E boa parte disso com vinho. Então, é isso que é mais interessante. E que procuro estar aprendendo o tempo todo, procuro estar conversando com os nossos fornecedores, as pessoas que são do ramo e tal, principalmente os grandes enólogos. Sou uma pessoa que tem o privilégio de ter acesso a tudo isso, por trabalhar com o assunto, e estudar um pouco as tendências do negócio. A gente tem que ser muito flexível nos dias atuais e entender que o gosto muda, que as pessoas mudam, que elas têm hoje muita informação, às vezes até em excesso para coisas que não são boas, mas tem sim boas informações também, tem acesso, que era uma coisa muito diferente quando eu comecei a estudar sobre o assunto, era comprar livros e livros e livros e livros e livros. Quando você queria uma aula, você tinha que comprar lá um DVD, um VHS na época, aquela coisa toda tal. Hoje não, você vai na internet, você hoje tem a inteligência artificial que te dá tudo, que você tem muito mais acesso tal.
Mas o Vanderlei é isso. Gosto de estar com os amigos, com a minha família, acima de qualquer coisa. E casado? Casado. Mora com filho? Não, meu filho hoje já tem 30 e tantos anos, mora fora, foi estudar fora e por lá ficou. E o que eu posso dizer para você é que somos muito amantes do que a gente faz. Isso sim, sou muito amante do que faço, das coisas que a gente tem como princípio, família, amigos, e o vinho junto sempre. Mas o que é mais bacana é poder estar realizando mais um ano de evento com sucesso. A gente assim espera, vamos trabalhar muito para isso. Daqui para terça-feira, que é quando... quarta, que o evento começa, é uma trabalheira imensa. E também espero você lá, nosso convidado para conhecer. Espero estar presente, com certeza. Sim, vai ser muito bacana. A gente tem sempre uma expectativa muito boa e o evento está pronto. Agora é fazer andar. Tá certo. Muito obrigado, Vanderlei, pela presença. Eu que te agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer a gente poder falar um pouco sobre o nosso evento e dizer que o apoio de vocês para nós é importantíssimo. Você não sabe o quanto a gente depois recebe de feedback positivo quando a gente dá uma entrevista, fala sobre um tema que não é tão comum, igual as pessoas pensam, porque falar de vinho é igual falar de carnaval. Todo mundo lembra quando tem o evento. Mas a gente está aí o ano inteiro persistindo, trabalhando nas épocas mais adversas possíveis, igual você falou da pandemia, que todo mundo cresceu muito o consumo, porque as pessoas passaram a se socializar em casa e beber em casa e tal. E hoje, de uma forma geral, é bom demais voltar ao normal, mesmo sabendo que quando existe o normal, a coisa se dilui um pouco mais. Mas tá bom, não podemos reclamar, não. Eu acabei aqui pensando em mais uma pergunta inevitável. A gente está falando, né, do mercado de vinhos e tem um mercado de trabalho também, né? O sommelier, a pessoa que entende, né, o enólogo. Tem um mercado para os jovens, de repente? Muito. É uma coisa interessante seguir uma carreira na área? Vai se trabalhar muito? Vai. Todo mundo acha que é mais ou menos igual a profissão de chefe de cozinha. Não existe. Primeiro você vai ter que aprender a ser cozinheiro. Você vai ter que aprender o básico. Cortar batata, cortar cebola. É simples assim. É a mesma coisa de trabalhar com vinhos. Todo mundo acha que o sujeito vai entrar pela porta da frente com uma gravatinha, um terno preto, uma tamboladeira e dizer que é sommelier. Não, ser sommelier é muito estudo, ser sommelier é muitas horas em pé, é dirigir um serviço com qualidade, é atender bem, é ser uma pessoa muito educada, é ser uma pessoa muito discreta, muito fina, porque a estrela do restaurante, sempre eu falo isso em qualquer época, é o cliente, não é você. O que você vai fazer é propiciar ao cliente um ambiente melhor. E um ambiente melhor passa por um bom vinho, bem servido, com um serviço de muita qualidade e uma comida de muita qualidade. Então, você não sai, por exemplo, da sua casa para se aborrecer num restaurante ou numa loja de vinhos ou qualquer lugar. Então, o sommelier está lá para isso, para ser o seu... Não é seu anteparo, não. Eu costumo dizer que é o seguinte, é ser seu apoio no seguinte sentido, de trazer o mais próximo de você aquilo que você tem em mente. Então, eu quero tomar um vinho assim, 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 com essas características. Olha, vou fazer lá em casa o prato tal, o que harmoniza, o que é legal, o que é que cabe no meu bolso. Porque não tem... Esquece essa coisa só de grandes vinhos. A gente fala sempre que o negócio é feito também pelo vinho do dia a dia. Lógico que um vinho excelente, de boa qualidade e com preço um pouco mais elevado, ele é muito bom. Pô, tem uma comemoração especial, Dia das Mães, aniversário do meu pai, do meu filho, uma coisa assim. Lógico que a gente vai comprar alguma coisa especial e é legal, mas a gente tem prazer também com os nossos vinhos do dia a dia, que
o restaurante pode oferecer, o supermercado, a loja especializada, o hotel onde você está hospedado vai te oferecer também. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Prazer. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, em nosso canal no YouTube, no portal Tribuna Online e nos tocadores de podcast.